Olá, meu nome é Letícia e estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast de História da Escola Estadual de Rotina de Paulo Ribeiro. Aqui vamos explorar temas interessantes e relevantes de uma forma descontraída e informativa. A cada episódio estaremos juntos para trocar conhecimento e descobrir curiosidades. E hoje, com a participação da professora de História, Vera Lúcia, e a coordenadora desse projeto, Programa Ciência na Escola. Olá, professora. Olá, Letícia. Olá, ouvintes do nosso podcast. Nós estamos dando início ao nosso primeiro episódio. Tá? Eu sou a professora Vera Lúcia, coordenadora do projeto PCE. E o título do nosso projeto é o Podcast no Ensino da História. E aí, estou muito feliz por essa produção quase profissional, né? Uma idealização dos bolsistas daqui, a Letícia, André, depois vocês vão conhecer o André, o Gustavo, e a gente tem uma aluna voluntária, que é a segundo ano 1, é a nossa produtora, né, que é a Daiane. Vocês vão conhecer depois, tá? E assim a gente está iniciando o nosso podcast no ensino da história da Escola Ondina de Paulo. Preparada para o tema de hoje? Então, hoje eu trouxe a professora para a gente falar sobre a chegada da família real, a viagem da família real para o Brasil, certo? A gente precisa entender o que estava acontecendo no século XVIII e no século XIX, certo? Para tentar entender, fazer um contexto. E a família real estava relacionada com a condição das relações diplomáticas existentes entre a França e Portugal. Essa situação teve relação com os acontecimentos que foram ocasionados pela eclosão da Revolução Francesa a partir de 1789, certo? A família real, quando chegou ao Brasil, foi no ano de 1808. Eles desembarcaram primeiramente na Bahia, e aí, a mando de Dom João, ficaram por um tempo lá. Depois eles foram para a capital, no Rio de Janeiro. E aí eles trouxeram 80 milhões de cruzados de Portugal para cá, para o Brasil. E o Brasil passou a ser o único país a ter monarquia na América Latina e na América do Sul. Porque, como você falou da Revolução Francesa, e depois da Revolução Francesa aconteceu a independência de vários países aqui na América Latina. E aí só o Brasil passou a ter a monarquia, principalmente quando a família real veio para cá. O conflito entre os ingleses e os franceses afetava muito a política interna de Portugal, né? Uma vez que o regente Dom João precisava lidar com as duas pressões da pós-França e pós-Inglaterra. Ele tentou manter uma postura neutra, né? Tentando, mas infelizmente ele não conseguiu. E em 1801, os portugueses entraram em guerra contra a Espanha por conta da rivalidade entre ingleses e franceses. A guerra ficou conhecida como Guerra das Laranjas, né? Sim. Com a expansão de Napoleão Bonaparte, Napoleão queria criar um império, e aí ele começou a conquistar para fora da França, territórios na Europa, ele queria fazer um império em toda a Europa. E a Inglaterra se tornou o principal rival da França, porque já estava acontecendo aí a Revolução Industrial. Então, economicamente, a Inglaterra já estava bem à frente, né? E aí eles se tornaram países rivais. E Portugal tinha relações diplomáticas com a Inglaterra. Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Até um certo momento você falou da neutralidade, né? Portugal, o rei Dom João, tentou ficar na neutralidade, mas ele não conseguiu por muito tempo. Quando aconteceu, após o bloqueio continental, que o Napoleão... O que foi o bloqueio continental? Quando o Napoleão tentou impedir, bloquear a relação da Inglaterra com os outros países da Europa, aí Portugal teve que se posicionar, porque Napoleão, como o Dom João apoiou a Inglaterra, ele ameaçou que ele ia invadir Portugal. E aí, nessa iminência dessa invasão, a família real teve que sair fugida, escoltada pela marinha inglesa, né?
foi escoltado e veio para sua maior colônia, que era o Brasil. Então, já que a senhora falou agora do termo de fugir, eu queria uma análise da senhora mesmo, falando o vinda ou fuga, né? Sim. Segundo alguns historiadores que fizeram pesquisas, e principalmente uma historiadora, ela é especialista na área de história, a Lilia Schwartz, né? Ela diz que o termo literal é fuga. Realmente, literalmente, a família fugiu. Não tem um termo mais apropriado do que fuga. Realmente foi isso, não é vinda, não é transferência, realmente foi a fuga da família real para cá. E aí os motivos que levaram foi a deteriorização dessa fuga, né? A deteriorização das relações internacionais, como a gente já tinha falado, né? Dessa dependência que o Dom João teve que se posicionar e eles vieram foragidos para cá. E aí a ascensão de Napoleão em criar, depois do bloqueio continental, ele ficou muito poderoso, ele começou mesmo a guerrear, a invadir os territórios. O objetivo dele era montar esse império napoleônico, né? Então, esses foram os dois motivos que levaram para essa fuga. E aí vem os fatos curiosos, né, que eu estava pesquisando aqui. O contingente de pessoas que vieram foi 15 mil pessoas da família real, que eram funcionários, e as pessoas da corte, né? E aí tem dentro dos fatos curiosos que eu estava pesquisando, o Dom João fugiu à noite com a família real, vestido de mulher. Esse foi o primeiro fato, assim, cômico, né? Curioso, veio vestido de mulher para cá, para o Brasil. E aí, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, não tinha local apropriado, não tinha casa suficiente para acomodar essas 15 mil pessoas. E aí ele determinou que seria tomado, que tomassem essas habitações. E aí colocava na porta lá PR, que significava propriedade do príncipe regente. Só que aí popularmente a população começou a chamar de propriedade roubada. Realmente era isso, né? As propriedades das pessoas estavam sendo roubadas para habitar a família real. Ele também criou a imprensa real e contratou o artista francês para retratar o Brasil, né? A chamada Missa Francesa. O mais conhecido artista francês é Jean Debrecht. Né? Debrecht, né? O Jean Debrecht, ele chegou a pintar muitos quadros que mostram como é que é, como não tinha fotografia ainda naquela época, então ele vai registrar a vinda, tem os quadros da vinda da família, como foi recebida, dos escravos, todo o cotidiano da família real do Brasil e da sociedade brasileira que está se construindo naquele momento, né? E aí, falando mais sobre as curiosidades, que eu estava vendo aqui, eu pesquisei, o nome verdadeiro de Dom João era João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança. É o Dom João, tá? E aí ele foi o último monarca absolutista de Portugal. E depois da Revolução Francesa, o absolutismo já não estava mais existindo. Foi a transição para a República. E bem-vindas ao quadro novo, que a gente vai fazer perguntas para o nosso convidado, já que será que mencionou. E eu peguei aqui, nossa querida produção Mirim proporcionou isso aqui para mim. A gente já falou a primeira, que era o termo de vinda ou fuga. A minha segunda pergunta é o que é absolutismo? O absolutismo era a concentração de todos os poderes na mão do rei, né? E o absolutismo mais que perdurou foi na França com Luís XIV. E aí, depois da Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi para acabar, derrubar o absolutismo. O rei Luís XVI foi preso, teve a cabeça cortada, e aí lá na França foi implantada a República, né? E aí, aqui na América Latina, como eu falei, já estava ocorrendo a independência, vários países já tinham se tornado república, e o Brasil ainda continuava como monarquia. E aí foi o último a se tornar república. Os benefícios que a família real trouxe, no caso a modernização, a urbanização, cultura. Dentre eles, criou algumas instituições, constituições,
para melhorar a vida da corte aqui, né, e dos portugueses que vieram para cá, no Brasil. Foi criado o Banco do Brasil, que existe até hoje, o Jardim Botânico, o Teatro Nacional, a Biblioteca Nacional e a Imprensa Real. Isso foi o legado, no primeiro momento, com a vinda da família real para cá. E aí, falando um pouco mais das curiosidades, né, que eu estava pesquisando, aí tem aqui a data do nascimento de Dom João. Ele nasceu em 13 de maio de 1766 e ele morreu 10 de março de 1826. Segundo os registros históricos, a causa da morte dele foi um possível envenenamento, tá? E aí, Dom João, ele era príncipe regente em Portugal, e depois ele veio para cá e ainda continuou sendo. Por quê? A mãe dele, que era a rainha Dona Maria I, ela foi diagnosticada com a doença da loucura. Então, ela era conhecida popularmente como a Dona Maria a Louca, né? E aí, quem ia receber o trono, herdar o trono depois da morte dela, seria o irmão de Dom João, que era o rei José. O rei José. Só que ele era o irmão mais velho e ele morreu de varíola com 27 anos. Era ele que estava sendo preparado para ser o rei no lugar da rainha, né? E aí, quando ele morreu, o Dom João estava totalmente despreparado. Não tinha preparo de nada. E aí ele ficou com esse estereótipo de o rei bobão, o rei despreparado. Aqui no livro, isso que eu estava pesquisando, algumas curiosidades, é do livro 1808, do jornalista Laurentino Gomes. O Laurentino é um jornalista assim, bem respeitado, não só pelos jornalistas, mas pelos historiadores. Ele chegou a fazer pesquisa nos arquivos históricos, a pesquisar com alguns historiadores renomados, e aí ele chama esse livro de livro-reportagem. Ele conta toda a história da vinda da família real para cá. E é ele que traz essas informações dessa curiosidade. E tem uma que eu peguei, essa daí do Napoleão, por exemplo. Vem aqui, ó. Eu vou até ler para vocês o que ele fala sobre Napoleão, né? Ele diz bem assim: foi o único que me enganou. Aquele estereótipo dele de rei bobão, despreparado. Aí ele diz, a própria escrita de Napoleão diz o seguinte, ó, segundo o Laurentino aqui, das pesquisas dele. Napoleão Bonaparte, nas suas memórias escritas pouco antes de morrer no exílio, na ilha de Santa Helena, referindo-se a Dom João VI, rei do Brasil e de Portugal. Foi o único que me enganou. Né? Então, como que ele conseguiu enganar um grande estrategista, um imperador, que Napoleão é um homem que participava de guerras, de batalhas, né? Chegou a ser um imperador, uma pessoa bem respeitada na França, né? Como que ele enganou? Aí ele registra nesse registro dele pessoal, do exílio. Né? Então é um fato curioso, bem interessante. Uma outra curiosidade, que também eu peguei lá do livro do Laurentino, a vida conjugal. O João tinha sérios problemas na vida conjugal dele. Ele era casado com a rainha Carlota Joaquina, que ela era uma rainha espanhola muito geniosa e mandona. E aí eles já estavam separados há 3 anos. Em 1807 já estavam separados. E eles se odiavam. Eles eram inimigos, eles se detestavam. E eles não dormiam, não só em camas separadas, eles dormiam em palácios separados. Eles se odiavam, tinha tanto ódio. Eles tiveram 9 filhos. E um deles morreu quando estava completando um ano. Então, eles tiveram 8 filhos. E aí, ela morava em Querluz, no Palácio de Querluz, com a rainha louca, né? E o Dom João morava em Mafra, na companhia de centenas de frades que viviam às custas da monarquia portuguesa. Então, eles moravam bem distantes um do outro, porque eles não se vê mesmo, né? Porque os casamentos eram arranjados, né, naquela época. E aí também não se deram bem e acabaram virando inimigos, né?
inimigos mortais. Então, esses são os fatos interessantes que eu cheguei a pesquisar sobre o rei Dom João VI. A gente sabe que a família Portugal permaneceu no poder no Brasil durante muitos anos, certo? Muito tempo. Depois disso, o Dom João voltou para Portugal e seu filho Dom Pedro I, perdão, assumiu o governo em 7 de outubro de 1822 e declarou a independência do Brasil. Isso vai ser história para outro podcast. Obrigada por ter assistido até agora ou ouvido. Estamos no YouTube e no Spotify. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos. Assistam o nosso podcast da História da Escola Estadual Medina de Paulo.